na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Está começando o programa Deus na Frente. Programa este da Superintendência da Juventude da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós temos como pastor-presidente o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o líder da Superintendência da Juventude é o nosso pastor Adriano Licidoni. Nosso endereço fica na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. E nós estamos aqui no complexo chamado Sede Internacional, nosso estúdio, apresentando mais uma programação, a programação dos jovens. É a programação da Superintendência da Juventude. Para quem não conhece, nossa igreja tem superintendências. Uma delas é a Superintendência da Juventude. Existe a Superintendência de Ensino, existe a Superintendência da União Feminina, existe a Superintendência dos Cavalheiros e tem a Superintendência da Juventude, onde nós labutamos, trabalhamos para que os jovens vão estar cada vez mais unidos. Por isso que eu sempre digo, esse programa não é de um nem de outro, é de todos nós, toda a juventude. Lembrando que juventude é de 100 anos para baixo. A gente fala brincando, mas é porque a gente quer que todo mundo participe, né? Se eu fosse trazer aqui o regulamento certinho, juventude, para estar cooperando na juventude, no coral, para estar nos trabalhos da juventude, sem ser líder de pilar, sem ser conselheiro ou alguma função mais específica, o jovem pode estar cooperando até os 39 anos. Depois dos 39 anos já não pode mais fazer parte da juventude sem ter uma função específica. E assim vai outros regulamentos que existem. Nós temos tudo isso documentado, tudo certinho para que fique tudo bem claro, bem esclarecido para todos os irmãos. Estou aqui com o meu querido irmão Facundo. A paz do Senhor, irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Vinícius. Paz do Senhor a toda a nossa juventude. Que Deus abençoe e continue conosco até o final. Glória a Deus. Irmã Valquíria, está congelado mesmo, ou é impressão minha? Posso ir avançando? Tá, posso ir avançando. A irmã Valquíria, ela vai dando as diretrizes aqui, a gente vai. Aí, então vamos avançando. Muito bem. Só que hoje nós temos também um outro convidado especial. Você sabe que nós procuramos trazer irmãos de outros países e nós temos um jovem que ele é muito especial para mim. Eu amo muito ele, ele sabe disso. Ele era bem menor e bem mais novinho quando a gente se conheceu aqui na sede internacional. Ele veio fazer o curso de missões aqui na sede internacional. Curso de missões. São aproximadamente 4 meses de curso, o extensivo. Tem o intensivo e tem o curso de missões extensivo. E o irmão que veio da Argentina, jovem, muito jovem, veio da Argentina para cá fazer o curso de missões. Ele ficou aqui, irmão Facundo, 4 meses e um pouquinho e saiu falando português.
Não é à toa que a Argentina tem 5 prêmios Nobel, prêmios Nobéis, né? Ou 5 prêmios, não sei como é que se fala no plural isso aí, mas tem 5. E o Brasil, dá pra ver que eu sou brasileiro mesmo. E o Brasil tem 0. O Brasil não ganha nenhum. Porque os argentinos realmente têm, Deus deu pra eles, né, uma inteligência, graças a Deus. Pelo menos os que eu conheço são assim. E o irmão Christian, irmão Facundo, estão aqui. O irmão Facundo chegou a nascer na Argentina, não nasceu no Brasil. Nasci na Argentina. Nasceu na Argentina. Então tá explicado. E aí por isso que eu não sei falar plural. Tá. Mas amém. Então estamos aqui com o irmão Christian. A paz do Senhor, irmão Christian. A paz do Senhor, irmão Vinícius. Irmão Christian, eu não tô acreditando, irmão Christian. Quantos anos faz que o irmão saiu do Brasil e está na Argentina? Pela primeira vez eu fui em 2014, eu acho. Depois eu voltei para lá algumas vezes, mas quando eu fui fazer o curso, era o ano de 2014. 2014, ficou 4 meses e agora está há 6 anos longe do Brasil, mais ou menos. Não, o ano passado eu esteve ali na convenção. Sim, mas não para ficar um tempo, veio aqui só para... Sim. E como é que o irmão não esquece do português? Porque eu sempre estou falando em português. Aleluia! Que coisa tremenda! Há 6 anos ele só vem aqui Só vem não. Nós vamos explicar que para vir da onde o irmão Christian está para o Brasil é muito chão para percorrer. Né, irmão Christian? Sim, é muito longe. É cerca de o quê? 2.000 quilômetros? 2.000 quilômetros. Só para ir e mais 2.000 para voltar. 4.000 ida e volta. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o raio da Terra tem 6.400 quilômetros. O raio da Terra. O Brasil, de uma ponta a outra, se fosse em linha reta, tem uns 5.000 e pouco quilômetros. E o irmão Christian viaja 4.000 quilômetros, né? Mais um pouquinho ele viaja o tamanho do raio da Terra para vir numa convenção e voltar, né? Então é muito chão mesmo. Mas não vem de ônibus, né? Vem de avião. Não, é de ônibus. A primeira vez que eu fui foi de ônibus. Depois nós vamos de carro daqui. De ônibus e de carro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar a Deus, que nós temos muitas perguntas para fazer para o irmão Cristo, esse jovem que você está vendo aí. Né? Eu quero entrar aqui, que eu não consegui entrar. Vamos ver se eu consigo entrar agora. Tem que atualizar a tela aqui. Ah, tá, agora sim. Deixa eu baixar o volume aqui para não dar... Então nós temos aqui o chat já, irmão Facundo e irmão Christian. Muitos irmãos já colocando aqui, paz do Senhor, paz, oração e união. Lisboa, Cálita, lá de Portugal, está com a gente aqui na programação. Irmãos da Canoas Leste, Miriam. Marcos Leonardo com a gente. Janete Leonardi com a gente, a mãe da Karina Leonardi está com a gente aqui. Natália Cruz está com a gente também. Não, Natália Ortiz está com a gente aqui. A Suzane Guimarães, muitos irmãos. Vila Gaúcha na escuta. Arroio Grande na escuta aqui. A professora Adiele Costa. A nossa querida irmã Thalita Isabel, lá da Bahia. Conhece a Bahia lá, irmão Christian? Bahia? Eu acho que eu fui uma vez, não me lembro bem, mas eu acho que fui. Vai, irmão Christian, mas então já percorreu alguns quilômetros, hein? Porque é longe daqui, Bahia. É muito longe. Vitória da Conquista, Bahia. Aqui também Marli Santos conosco, bairro Santo Agostinho. Lana aqui coloca, glória a Deus. Deus abençoe os missionários.
Adriana Rodrigues também com a gente. Paul também está com a gente aqui. Muito bem. Não sei se eu li certo aqui o nome. Mas, glórias a Deus por tudo. Ó, a irmã Thalita Isabel disse, ele veio para a Bahia? Glória a Deus, né? Ela que está com a gente na programação, está inserida aí com a juventude do Ministério Restauração. Vamos fazer uma oração, então? Vamos. Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta programação. Coloco diante de Ti, Senhor, irmão Christian, irmão Facundo, a minha vida. Deus, e que o Senhor venha a nos abençoar, Senhor, pela Tua infinita misericórdia nessa programação. Deus, essa programação é de todos os jovens, Senhor, participando, para que venhamos a crescer no entendimento. É um programa de jovem para jovens, Senhor, jovens que estão fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, se entregando para Ti. E é o que nós vamos conversar com este homem de Deus, com este jovem homem de Deus, que é o irmão Christian, que está lá na Argentina fazendo a Tua obra, Senhor, vivendo para Ti, Senhor. Deus, que todo plano contrário, Senhor, caia por terra e que o Teu nome venha a ser exaltado nas nossas vidas. Tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão Christian, eu quero, antes de nós fazer algumas perguntas, eu gostaria de perguntar para o irmão, qual é o cargo hoje, o cargo eclesiástico do irmão na igreja? Eu sou presbítero. Presbítero. Eu confesso que eu fiz uma pergunta retórica, porque eu já sabia que o irmão era presbítero, mas eu só falei para as outras pessoas saberem também. Nem sei se é assim que se faz, mas eu fiz. Amém? Ah, a irmã Valquíria está dizendo que é assim. Então tá. O irmão Christian é presbítero, e quando o irmão veio para cá, em 2014, o irmão era o quê? Na igreja, de cargo eclesiástico? Na igreja que eu estava aqui, era o segundo líder de músicos. Segundo líder de músicos. Sim. Amém. E tinha cargo eclesiástico? Era auxiliar? Era diácono? Não. Não? Ainda não. Não. Tá, em 2014. Sim. Hoje o senhor, então, é presbítero aí na Argentina. Sim. Qual é a cidade que o irmão lidera aí a igreja, dirigente de igreja? Qual é a cidade onde está a sede que o irmão é dirigente? Na província de Mendoza, a cidade se chama Rodeo del Medio e o departamento se chama Maipú. É um departamento da província de Mendoza. Então a província de Mendonça seria o estado nosso, Isso. né? Né, irmão? Me ajuda aí, irmão. Isso. E aí na província de Mendonça tem uma cidade, que é... Qual é o nome da cidade? Um departamento que seria Maipú. Seria, sei, como Grande Porto Alegre, vamos dizer. Ah, Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre. Seria lá então o departamento. Como é que é o nome do departamento aí, irmão Christian? Maipú. Maipú. É. E a cidade? E aí dentro seria um município, né? Seria Colônia Bombal. Colônia Bombal. Bombal. Colônia, é o Bombal. nome da cidade ou é mais uma nomenclatura que a gente não sabe aqui? É como... aqui a gente chama de pueblo. Ou aí seria tá, de... tá. Tipo um vilarejo, assim, tipo um bairro. É. E a ciudad? Qual o nome da ciudad? A cidade é Rodeo del Medio. Rodeo del Medio. Rodeo del Medio. Rodeo del Medio. Muito bom. Tá. Essa cidade, essa província, como é que é a mesma província que eu já me esqueci? Mendoza. Mendonça. Ela é perto do Chile, né? É perto, sim, do Chile. Perto do Chile. Ou seja, Fronteiriça. é uma província fronteiriça. É perto do Chile. Sim. Ou seja, eu saio de Porto Alegre e vou para a esquerda do mapa. Vou 2.000 quilômetros, eu chego aí onde o irmão está. Eu
Não sei, não entendo bem isso, mas eu creio que sim. É, tá. Pra esquerda e para o sul. Pra esquerda e pro sul. É, tem que ser meio diagonal, eu acho. Meio diagonal, se eu for só pra esquerda não vai dar certo. Tá. E, irmão Christian, hoje o senhor... Bom, nós vamos chegar no que o senhor faz hoje, porque eu sei que o senhor hoje é um presbítero, obreiro, dirigente de congregação. Já já nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos voltar, vamos fazer o que alguns falam, né? Começar pelo começo, né? O que fez o irmão vir para cá em 2014 e fazer o curso de missão? Bom, uma dos propósitos que eu tinha de ir fazer o curso de missão era de aprender mais de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia, para eu poder ajudar os jovens aqui na congregação que eu estava congregando. Esse era um dos propósitos que eu tinha quando eu fui para lá, era aprender um pouco mais para, de alguma forma, poder ajudar os jovens aqui. Aleluia. Eu me lembro disso, irmão Christian. Eu me lembro que o senhor falava isso. E olha que o senhor era... Quantos anos, em 2014, o senhor tinha quantos anos? 18. 18 anos. 18 anos. Nós tínhamos um alojamento que a gente ficava, né, irmão Christian? Sim. Eu tinha um lugar para ficar, mas eu não conseguia ficar no lugar onde eu tinha o meu lugar. Não ficou meio estranha essa frase, mas eu tinha um lugar para morar, mas eu não gostava de ir pro lugar onde eu tava, porque eu me sentia muito sozinho. Aí eu vinha pra cá, pra sede, pra ficar com os irmãos, e a gente ficava no alojamento e eu dormia lá com os irmãos. E a gente ficava conversando, né, irmão Christian? Das coisas de Deus. Sim, Que momento lindo aquele, né? é verdade. Mas a gente diz que não é sábio a gente ficar com saudade, assim, né? Diz que melhora o momento agora. É o que tá na Bíblia. E agora é melhor, né, meu Christian? Agora tem os compromissos, tem as atividades, mas hoje o irmão está... Bom, nós vamos conversando um pouquinho mais da vida do irmão Christian para os irmãos conhecerem. Um jovem de 18 anos, então, que veio para cá com um sentimento. Olha o sentimento do coração dele, irmão Facundo. Glória a Deus. Né? E é um sentimento sincero. De ajudar os jovens lá na Argentina. E veio para cá. Fez 4 meses de curso de missões. Como é que foi fazer o curso de missões aqui? Conta para nós. Foi muito lindo. Eu confesso que eu gostei muito da escola de missões, de tudo que nós aprendemos aí. E todas as experiências que nós tivemos durante o curso. E também tudo relacionado ao curso, porque eu me lembro que a irmã Ivoneide, ela nos levava para os cultos missionários e nós fazíamos parte daqueles cultos. Eu também me lembro disso. Eu estou, como eu posso dizer, foi muito lindo para mim, muito bom, muito lindo, muito edificante para minha vida espiritual, tudo o curso que eu fiz e todo o tempo que eu estive lá. E foi muito bom. Isso é o que eu posso dizer. Aleluia. Eu tô um pouco impactado aqui, eu tava com muita saudade do meu Christian. Irmão, se lembra, meu Christian? Das vezes que a gente se abraçava, eu dizia pra ti que te amava. Me lembro. Tu dizia pra mim. Uma glória de Deus. Aleluia. Eu tô impactado. Fala um pouco aí, irmão Facu, que eu não tô conseguindo falar direito. Eu tô vendo aqui o impacto. Eu amo muito, irmão Christian. Coração de Deus, e nós temos muita coisa pra fazer ainda pela frente, irmão Christian. Coisa boa que Deus fez, então, daquele tempo até hoje. O lugar que Deus colocou.
É verdade. Ah, que coisa maravilhosa. Mas vamos lá, vamos prosseguir que nós queremos saber mais. Também tô curioso de saber algumas coisas da vida do irmão Christian. Bom, então fez o curso de missões aqui e aí voltou. Como é que foi cultuar a Deus aqui na sede, com os irmãos? Como é que foi esse momento? Na juventude, coral, compromisso, as tarefas, tudo que tinha. Foi. Eu confesso que foi muita coisa nova para mim. O ritmo que há na sede. Quando eu fui, por exemplo, aqui tinha vigília, mas não toda semana, não tinha um dia marcado para fazer vigília, por exemplo, toda semana. E aí na sede, pelo menos quando eu fui, tinha vigília, estavam estudando o livro eu me lembro que era a ofensa, a armadilha. A isca de Satanás. A Isca de Satanás. Muito Então, bom esse livro. eu me lembro, foi muito bom, eu aprendi muitas coisas daqueles estudos que nós tivemos na madrugada, e até mesmo a forma de orar. Eu confesso que as primeiras vezes não conseguia orar tanto como os irmãos oravam aí, porque aqui, como eu disse, não tinha vigília muito seguido, então eu tive um pouco certa dificuldade de me adaptar nessa área das vigílias, mas Deus nos deu graça e aí nós estávamos aí nas vigílias e foi muito bom. Eu aprendi muitas coisas com os jovens, com o líder que era naquele tempo o irmão Onofre Rafael. Eu me lembro do irmão que estava como líder e foi muito bom o tempo que eu estive aí cultuando a Deus com a juventude, e foi muito bom. Não me lembro de tudo, mas foi bem acolhido aqui, irmão Christian? Foi bem acolhido? Sim, com certeza, sim. Ele foi, sim. O irmão Onofre Rafael, ele sempre nos incentivava a acolher os irmãos, a abraçar, e ele gostava muito disso. Foi muito bom. E para quem não sabe, aqui na sede ainda tem, irmão Christian, vigília toda semana. Nós temos vigília toda semana. Agora, com o período de pandemia, foi impedido o encontro presencial, então a vigília foi online. O que acontece? As irmãs fazem a vigília online porque elas se adaptaram melhor com isso. Sim. Os moços fizeram também por um tempo, mas eu não tenho explicação para isso, quem sabe Deus tem. Eles preferiram ir para o Vale da Oração. Né? Então, os moços todas as sextas-feiras, o presbítero Bruno Beltrame, que é o líder da juventude aqui da sede, ele vai para o Vale da Oração com os moços. E as irmãs, nesse mesmo período da sexta-feira, fazem a sua vigília online. Já teve 60 e poucas irmãs fazendo essa vigília. Eu participei, trazendo uma palavra. E então, continua, irmão Christian, toda semana. Eu não sei se o irmão sabe, quando o irmão saiu daqui da juventude, entrou como líder o evangelista Leandro Dias. Né? Eu ainda estava aí, me lembro. Ah, se lembra? Sim. Então pegou a transição, então, de um para outro. Exatamente. Aí depois do irmão Leandro Dias, eu assumi a juventude da sede como líder, e depois eu fiquei na supervisão da juventude, e o irmão presbítero Bruno Beltrame assumiu a juventude da sede. Entendeu, irmão Christian? Amém. Glória a Deus, porque ainda estão fazendo vigílias aí. Ainda tá fazendo vigílias.
E como o irmão Cristo falou, aqui na sede é bem movimentado, né? Bom, o pastor da sede, vou falar aqui baixinho, né? Os irmãos sabem, eu falo para os jovens entenderem. O pastor da sede é o pastor Humberto, né? Então, vocês sabem que o pastor Humberto não é muito parado, né? Ele gosta de Vamos no tá ritmo. sempre. Então, o ritmo tem que acompanhar o ritmo do pastor, né? O pastor, e tem mais os copastores. Aqui na sede tem 5 copastores. Então, tem que ter 5 copastores e o ritmo sempre acelerado, muita coisa, oração, vigília, oração, estudo, congresso, viagem, oração, vigília, congresso, viagem, jejum, estudo, vigília, estudo. É o melhor que tem, né? É bom? É bom. O que o irmão acha, irmão Facundo? Não, assim que nem o irmão Christian, eu já falei com o senhor da outra vez, esse impacto das atividades com a juventude foi importante para nós, né? Para mim foi importante. Com certeza foi edificante. Claro que a gente teve que se acostumar. Mas com certeza foi edificante para nossa vida espiritual, porque não tá. Aqui é assim, ó, a gente tá em casa lá. Eu cansei quando eu não era o líder, né, da Juventude da Sede, tá em casa lá, daqui a pouco toca o celular, vem aqui reunião, não sei o que, sai de casa, vai pra orar, às vezes sai, já tem que levar uma muda de roupa, já é um retiro, não sei do que lugar. É assim, não dá pra. Tu aprende a dizer a se jogar. Tem que pular assim, né? Sem paraquedas, né, irmão Facundo? Então, glória a Deus por isso, né? Eu penso que isso é uma bênção, né, irmão Christian? Sim, com certeza, sim. Olha aqui, ó, olha que a irmã Thalita Isabel, lá da Bahia, falou aqui, ó. As máquinas estão sempre se movimentando e por isso não travam. Ô, glória! Ela tá sempre se movendo. Sempre se movendo. Aqui tem uma pergunta por irmão Christian. Qual foi o aspecto da cultura brasileira mais difícil de se acostumar quando você estava no Brasil? Qual foi o que na cultura brasileira foi mais difícil para se acostumar? Nenhuma, eu acho que nenhuma. Tava entregue totalmente. Sim, não teve nenhuma dificuldade nessa área. Mas nenhuma, nem o idioma, nem nada. Nem Não, a como eu comida. falei, passaram 2 meses, eu já estava falando. Aleluia. Tá, mas e a comida? Não sentiu diferença a comida? Não, a comida eu gostei, não. O dormitório. O dormitório não era 5 estrelas. Era um cantinho nosso ali, mas não era assim também. Também não. Não, mas isso não representa uma dificuldade para mim, pelo menos naquele tempo, agora também não. Glória a Deus. Não, vou ter que achar alguma coisa. Não é Essa- possível. Nascido para ser missionário. Tem que achar alguma coisa. Não tô conseguindo, a minha cabeça não tá conseguindo achar nada. E a questão da hierarquia, da obediência, dessas coisas, como é que foi? Não foi também? Olha, graças a Deus, não. Algumas vezes eu confesso que sim, mas não era porque eu não queria ou eu tinha dificuldade de me someter, mas eu tinha um pouco de. Até não sei se o senhor se lembra, quando uma vez me convidaram para orar na Rede Mundial de Oração, a princípio eu não fui, porque não é porque eu tinha dificuldade para me submeter e para dizer sim à autoridade, mas era porque eu tinha um medo de orar em público, em certa forma assim, porque Então isso era para mim. achamos uma dificuldade que ele tinha. Como aqui é tudo muito grande, tudo muito para todo mundo, muita gente, e aí a pessoa chega e fica um pouco, quem sabe, Sim, né?
nessa área, sim, eu não consegui vencer esse medo, não sei como se chamaria. É uma timidez, quem sabe? É que é tudo É, diferente, né? Muito bem. É, isso aí, a irmã Thalita tá falando que é um missionário genuíno mesmo. Glória a Deus. Bom, o irmão estava aqui, então, fez o curso de missões, ah, participou da juventude, se alegrou com a gente, fez a obra de Deus e depois voltou para a Argentina. Amém? sim, sim, Voltou para morar com os pais, é isso? sim, eu ainda morava com os meus pais. Tá, mas aí alguma coisa aconteceu aí, nesse caminho aí. O irmão dormiu, sentiu, sentiu alguma coisa na costela, assim, saindo fora a costela. Aí Deus, Deus deu uma varoa, uma costela, É, né? aconteceu assim mesmo. E aí o irmão casou aí na Argentina, né? Sim, Acho que ele morava em La Rioja. Morava em La sim, Rioja, em La Rioja. que é longe daí. De Mendoza, sim. É, sim, mais ou menos a mesma distância. Província de La Rioja. Aqui tem uma pergunta da irmã Thalita, para nós já continuar a história. O irmão se sentiu constrangido em algum momento, logo no começo, se sentiu fora da tua zona de conforto? Ou não? Se adaptou aqui? Sentiu fora da zona de conforto? Dos pais, lá da casa? Hum, hum, saudade dos pais eu sempre tinha, né? No tempo que eu estava lá, mas algum desconforto não, porque desde o dia que eu cheguei aí, os irmãos me acolheram muito bem e eu pude sentir esse amor que os irmãos tinham, então não tive nenhuma dificuldade, né, nessa área também. Glória a Deus. Está aqui conosco de São Paulo, Itaquacetuba. Paz, oração, união. São Paulo conosco na escuta também. Deus al frente. José Palhares. Ô, Glória. Ou Pachares, como é que fala? Palhares. Pode ser Palhares? Pode ser os dois também. Pode ser os dois. Muito bem. Irmão Christian. Aí o irmão casou. Então, com quantos anos, irmão Christian? Casei com quantos anos? É, Eu casei com 19 anos. 19 anos. É, Muito bem. 18 anos estava aqui. Fez o curso de missão. E voltou para a Argentina e casou. Glória sim, a Deus. depois de quase, sim, não me lembro quantos meses passaram, mas sim, passei no ano de 2015. 2015. Então fazem 5 anos que está casado. Sim, 5 anos. Meu irmão casou. Faz 5 anos que o irmão está casado. Sim, Que dia que o irmão casou? Se lembra? dia 23 de julho. Faz 5 anos, faz 5 anos que eu sou casado também, irmão Cristo. Será que nós casamos mais ou menos junto? Eu acho que o irmão casou depois. Casei depois, Sim, mas eu casei em fevereiro. de que ano? Puxa vida. Bah. Meu misericórdia, minha esposa tá aqui. Não, olha, fecha os ouvidos aí, minha esposa. Acho que foi em 2015 que eu casei. Não, Então 2014. casou antes. Sim, se casou antes, então. 2015. É, 2015 que eu casei. 2021 vai fazer 6 anos. Eu casei um pouquinho antes de ti, meu irmão Christian. Muito bem. E aí o irmão casou e como é que foi o irmão começar a
a ser responsável por uma igreja? Que ano que foi isso? Como é que se deu? Como foi a pergunta? Porque o irmão hoje é dirigente de uma igreja, né? Sim, Como é que foi essa transição? Porque o irmão casou com 19, tudo foi muito cedo na vida do irmão. Hoje o irmão está com 24 anos. Hoje o irmão tem 24 anos, é um presbítero. E o que o irmão faz aí na Argentina hoje? Fala para nós. eu vou falar quando eu comecei a dirigir igreja, depois eu vou chegar nesse ponto. Tá, vamos fazer o seguinte então. Nós temos violão aqui? Não temos violão? A gente ia louvar a Deus. Mas vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer uma oração. O irmão Facundo vai pegar um violão, vai ver se acha um violão para nós. E aí, a irmã Valquíria tá ali? Acho que não voltou ainda. Não voltou ainda. Tá. Nós vamos fazer, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração, o irmão Facundo vai pegar o violão e nós vamos louvar a Deus. Eu vou deixar o irmão concluir então. Pode concluir o raciocínio, irmão Cristian. Posso continuar? Pode. Tá, depois que eu casei, nós estamos morando ainda aqui Deixa ela vir. em La Rioja e passaram, eu acho que quase um ano, não me lembro bem, mas no ano de 2017, no mês de abril, nós no mês de março, no mês de fevereiro, nós fomos fazer uma campanha nessa província de Mendoza. O pastor aqui em La Rioja era o pastor Jorge Silva, e ele nos levou para nós fazermos uma campanha de evangelismo. E naquela campanha eu me lembro que o irmão, quando escutou a pregação, o irmão que estava desviado da igreja, ele não estava congregando, ele disse que ele gostaria muito de que nós, que a igreja a qual nós pertencíamos, que poderia ser um anexo aí na sua casa, e ele iria emprestar uma casa para o missionário morar e para fazer culto também. E quando o pastor Jorge Silva então escutou aquilo, ele me perguntou a mim, porque quando ele estava aqui, eu não sei se alguma vez eu cheguei a dizer para ele que eu sempre, quando Deus me chamar, eu já estava disposto para ir para qualquer lugar. Então ele me perguntou naquele momento o que eu pensava. Eu primeiro disse para ele, Deus, se Deus falar comigo, eu vou ficar aqui, eu vou ficar como missionário aqui em Mendoza. E então, aí estivemos falando um momento com outro pastor também, e então eles me falaram alguma coisa, então eu entendi então que era para eu ficar aí como missionário. E então o pastor Jorge, ele avisou os outros irmãos que estavam aí que eu iria voltar com a minha família já para ficar como missionário aí. Então eu cheguei aqui, voltei para La Rioja e só avisei a minha esposa dizendo: nós vamos ir para Mendoza trabalhar na obra missionária. E graças a Deus que a minha esposa disse amém. E nós, então, no ano de 2017, nós fomos no dia 8 de abril, nós fomos para Mendoza. E naquele dia estava o pastor Jorge Silva, o pastor Eli Furtado, eu me lembro que ele estava também. E aí começamos o primeiro culto. Desde o dia que eu cheguei, o primeiro culto, os irmãos já tinham feito outros cultos, mas quando eu cheguei, se oficializou a obra
aí a igreja em Mendoza, na casa de um irmão, na garagem de um irmão. E desde aquele dia, então, nós estamos na obra missionária. Já fazem mais de 3 anos que estou na obra. E eu, quando entrei na obra missionária, tinha 21 anos. Agora estou com 24. Com E estamos 21 aí. anos, com 21 anos, o irmão era dirigente de uma congregação, então, já, Sim, no campo missionário. sim. Com 21 anos. Aleluia. Eu me converti com 23 anos. Com 21 anos, irmão Christian. Eu era um fantoche de Satanás. Sei lá o que eu era. Uma coisa terrível. E o irmão fazendo a obra missionária. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa tremenda. Aleluia. 24 anos. Hoje, com 21, assume a obra missionária. Casado, casou com 19. E casado e tem mais gente aí na família, né, irmão Christian? Quando eu começamos a obra missionária, tinha só um filho. Ele tinha 6 meses quando nós fomos pela primeira vez em Mendoza. Ele tinha 6 meses. Agora eu tenho 3 filhos. E o mais novo tem 9 meses já. 9 meses. E o mais velho? 4 anos. 4 anos. Qual é o nome deles, irmão Christian? Quais são os nomes? O mais velho é Christian Emanuel. A minha filha se chama Ana Isabel. E outro se chama... O mais novo se chama Jared Asaf. Jared Azaf. Isso? Jared Asaf, isso. Glória a Deus. Então, irmão Christian, hoje, com 24 anos, nós vamos falar um pouquinho da obra que o irmão Christian cuida e do que ele faz lá na obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas eu queria trazer à tona um assunto muito importante. Muito importante. Aproveitando já esse convite do irmão Christian. Irmão Christian, o irmão com 18 anos resolveu sair do teu país, né, do país onde tu nasceu, da casa dos pais, para fazer um curso de missão, para aprender mais sobre Deus. Não foi uma escolha fútil, não foi uma escolha efêmera, passageira, uma coisa qualquer. Não, com 18 anos ele tomou uma posição de vir aprender a palavra de Deus, de se aperfeiçoar para ajudar os irmãos, os jovens, na Argentina. Com 21 anos de idade, assumiu uma congregação, já com uma família. E hoje, com 24 anos, tem uma família com seus filhos, 3 filhos. 24 anos de idade. A Bíblia Sagrada fala que Davi foi perseguido por 13 anos por Saul, 13 anos, e com os 30 anos de idade, Davi assumiu o trono de Israel, 30 anos de idade. 13 anos sendo perseguido. Bom, 30 menos 13, me ajuda aí, quem é bom de matemática? 30 menos 13 é 17, né? 17 mais 3, 20, mais 10, 30. 30 menos 13 é 17. Com 17 anos de idade, Davi já tinha uma postura de um homem de Deus. Derrubou gigante, enfrentou guerras. Era um homem de Deus com 17 anos de idade. A mesma idade em que José foi para o cárcere. E depois, logo na saída do cárcere, ele governou a casa de Potifar. Ele era um líder com 17 anos de idade. Com 12 anos de idade, Jesus estava no templo
aprendendo com os doutores, os quais ele interrogava e questionava e aprendia. Aleluia! Glória a Deus! O judeu, ele aprendia lá depois, na virada dos 12 para os 13 anos, o bar mitzvah, onde ele aprendia uma profissão, e ele era apresentado na sociedade como já se formando um homem na sociedade. Glória a Deus por isso. Com 15 anos de idade, a mulher também era apresentada, a moça, onde os judeus chamavam de bat mitzvah, que é o da moça. Bar mitzvah é do moço e bat mitzvah é da moça. Onde ela tinha que aprender muitas coisas, né, afazeres e tudo mais. Porque até mesmo a comida para os judeus é bem diferente, né? Tem que ter toda uma preparação diferenciada, né? Muitas coisas eles não comem, então tem que aprender tudo isso. E o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos que os homens estão, na sociedade, estão fragilizados. Os homens estão fragilizados. O que eu quero dizer com isso? A postura de um varão de Deus, de um homem de Deus, né? A postura de homem já está fragilizada. De um homem de Deus, então, é mais difícil ainda. Que é aquele homem, né, que tem uma posição diante de Deus, uma convicção, uma maturidade para assumir um trabalho, compromisso. Veja que nós estamos falando com um jovem de 24 anos, que é presbítero, e nós vamos falar um pouquinho mais da obra que ele cuida. Mas hoje a adolescência está indo para depois dos 30 anos de idade. 30 anos de idade. Os moços estão fragilizados. Homens que não têm mais palavra. Pessoas que não têm mais postura. Que não têm mais convicção. Que não têm hombridade. Fúteis. Nós estamos numa sociedade onde eu acho que nunca se viu tantas mulheres fúteis e tantos homens frouxos. Homens sem posição, mulheres fúteis, que vivem em função de coisas sem valor. Eu estava lendo o livro de Jeremias, onde Deus diz que estava desposado com o povo dele, e o povo dele preferiu outros deuses que eram nulos. E aquele povo se tornou nulo, porque seguia deuses nulos. Ou seja, o valor de como tu é medido é segundo o valor daquilo que tu segue. Eles seguiam coisas nulas, eram nulos. Se nós seguimos coisas fúteis, seremos fúteis. Se nós seguimos coisas sem valor, seremos sem valor. Mas nós temos um exemplo, e o irmão Christian é um exemplo para mim, de um jovem. E eu quero ter cuidado aqui, irmão Christian, porque o irmão sabe mais do que eu. Eu não quero trazer lisonjas aqui e tudo mais. Mas eu estou conversando um assunto sério. De um jovem que tomou uma postura diante de Deus. Um compromisso de ser um homem. E não só ser um homem, mas ser um homem de Deus. Já é difícil ser homem. Homem com compromisso, com palavra. E ser um homem de Deus, então, é mais difícil ainda. Eu gostaria, irmão Facundo, que o irmão comentasse um pouco sobre isso. Quantos anos o irmão tem, irmão Facundo? Tenho 20. 20 anos. Então, eu já estou com 32. Sou jovem ainda, mas o irmão é mais jovem que eu, e o irmão Christian também. Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa reflexão que eu trouxe. Eu com certeza, eu vejo isso muito, que nem o senhor falou, já a época da adolescência parece que vai mais além, né? A faixa etária parece que aumentou. Parece que aumentou. É o complexo do canguru, conhece? Não sai da marsúpia. Aquela bolsa que o canguru tem. Sabe, irmão Christian, o canguru? Aquele que pula. Aquele bicho que pula. Ele tem uma bolsa que o bebezinho fica ali e não sai dali. Os jovens, muitos estão com complexo de canguru. Não sai da bolsa. Tá com 30 e poucos anos, 40 anos e não sai da bolsa. Jovens assim, já de idade avançada, digamos, querendo sempre ter essa atitude de adolescente, e ao invés de querer se comportar como... de se comportar como obreiro, se comportar como um servo de Deus,
com seriedade, de ter postura dentro de uma igreja, não quer ser. Não só na igreja, né? Na vida. Na vida. Não quer curtir, quer se divertir, quer bobagem. Coisas que não têm valor. Né? Coisas que são passageiras. que nem o mundo, nem na igreja, nem no mundo se valoriza. Aleluia. Eu estou falando um pouco mais a questão dos homens, irmão Christian, porque eu vejo muitos homens fragilizados. Né? As mulheres, eu acho que já tem as mulheres para falar das mulheres. Apesar de eu ser um presbítero, irmão Christian também, a gente teria condições de falar um pouco de ensinamentos também para as irmãs. Mas eu quero me focar mais nessa questão dos moços, dos homens que estão fragilizados na sociedade. Claro que tem todo o movimento feminista tem na sociedade, que a gente entende alguma lógica que pode existir nesse movimento, mas nós vemos que realmente não condiz com aquilo que a palavra ensina. Eu entendo a lógica, né? Por exemplo, antigamente, muitos homens, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, os homens iam para a rua, iam para bordéis, iam para um monte de coisa, e as mulheres ficavam ali sendo subjugadas pelos homens. Tem tudo isso aí, muitas coisas aconteceram. Eu entendo um pouco da lógica, assim, mas como as coisas que foram feitas não são diante de Deus, houve um movimento muito forte e o homem muito fragilizado. É uma coisa muito estranha. Eu vejo isso em qualquer... Vai fazer um negócio aí na rua, vai fazer alguma coisa, tu fala uma coisa, a pessoa fala uma coisa e depois faz outra. Não tem palavra, não tem postura de homem. Nem se falar homem de Deus, né? Homem de Deus, como Jetro disse para Moisés, né? Homens capazes, homens de verdade, porque tem homem de mentira, homens de verdade. Jetro falou, tem que escolher homens de verdade para liderar, homens de verdade, valorosos, corajosos. Como o pastor Humberto está ensinando, né, na carta a Tito, sede sóbrios. Sóbrios, né, com sabedoria, com... Irmão Cristo, fala um pouco para nós, irmão Cristo. O que o irmão vê? Como é que é aí na Argentina? É assim também? O irmão vê? O quê? Aí na Argentina é assim também? Os adolescentes entram para mais de 30 anos? É difícil achar homens com palavra, com postura? Isso tem... Sim. Às vezes sim, você pode ver isso também aqui. Pessoas que já estão com a idade avançada, mas ainda, em certa forma, não são responsáveis. Eles ainda, tanto no comportamento como na forma de vida, não... Aqui a gente usa uma expressão, eles não assentaram cabeça ainda. Não o quê? Essa expressão que a gente usa aqui é aquele jovem aquele homem que já tem uma idade avançada e, como o senhor está falando aí, ele ainda se comporta como um adolescente. A gente usa uma expressão aqui para se referir a esse homem, que ele não assentou cabeça ainda. Não assentou. É uma forma de dizer que ele ainda é adulto, mas ele cresceu, mas não evoluiu. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, você que é um jovem, eu quero dizer uma coisa para você que é um jovem. Eu quero dizer para você. Depois as moças aí nós podemos ver como é que tem um... Mas é bom as irmãs ouvirem isso aí para entender. Você que é moço, preste atenção. Se você não assumir responsabilidades na tua vida, tu não vai ser feliz. Grava isso. Deus te fez para assumir responsabilidades. É chegar no horário, é chegar nos lugares, é marcar e fazer. É isso que Deus te chamou. Se tu não fizer isso, tu não vai ser feliz. Deus te chamou para assumir responsabilidades. Grava isso. Amém?
Irmão Amém. Marcos Leonardo, aqui eu conheço ele, é um jovem. Já disse aqui, ó, amém. Colocou amém. Se você foi chamado por Deus, moço. A moça também, mas eu quero falar mais pros moços. Deus te chamou para assumir responsabilidade. Responsabilidade. E você escolha o tempo do seu sacrifício, né? Eu não vou sacrificar a minha vida, eu vou curtir, vou fazer o que eu quero fazer. Salomão disse: vai, jovem, desfruta da tua juventude, mas saiba que de tudo tu vai dar conta. Quando tiver 30 anos de idade, tu vai ver que tu é uma pessoa sem profundidade nenhuma, sem nada, vai ser o pior dia da tua vida. Olhando pra trás, vendo que tudo foi perda de tempo. Tudo foi perda de tempo. Tudo foi perda de tempo. Porque, irmão Christian, concorda comigo, irmão Christian, que um jovem de 14 anos, a gente olha o que a gente vê ele fazendo bobagem, o que a gente diz? Misericórdia, é um jovem. Aí daqui a pouco ele tá com 16, um jovem, misericórdia. Daqui a pouco tá com 18, daqui a pouco tá com 20, 25 fazendo bobagem, 26, 30 anos, aí já não tem mais espaço. Aí vão olhar para ti e vão dizer: você é um perfeito e o resto, né? Então, Deus nos chamou, irmão Facundo, para ser jovens homens de Deus, né, irmão Christian? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, então, nesse momento, e depois nós vamos falar dos trabalhos que são feitos lá na Argentina, em Mendoza, na província de Mendoza. Sim. Mendoza, na província de Mendoza, pelo irmão Christian. Deixa o teu sobrenome eu não consigo falar direito, irmão Christian. Me ajuda aí. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Christian Ranco. Falei certo? Ranco? Sim. Então tá. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais do trabalho lá. Vamos louvar a Deus, irmão? Digno de gloria y honra, levantemos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y honra, levantemos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro igual a ti, no hay otro igual a ti. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro igual a ti. Aleluya. No hay otro igual a ti. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro igual a ti, no hay otro igual a ti. Grande eres tú,
Grandes tus milagros son, no hay otro igual a ti. No hay otro igual a ti. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro igual a ti. No hay otro igual a ti. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro igual a ti. No hay otro igual a ti. No hay otro igual a ti. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de São Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ter que falar umas coisas aqui, irmão. Não vou me aguentar. Porque Deus está aqui nesse lugar, eu tenho que falar umas coisas. Eu quero ver aqui, ó. Eu quero falar com os irmãos, os varões. Vamos falar. Não precisa ser tão grosso assim também, né? Os varões. Fala com os varões aqui, ó. Cadê os varões aqui do chat aqui, ó? Eu quero falar umas coisas, ó. Um homem de Deus, ele tem que aprender algumas coisas. Uma delas é que o cansaço é amigo dele. Forte isso, hein? O cansaço é amigo do homem de Deus. Porque ele trabalha, ele se esforça, do suor do rosto come o pão. Ele vai atrás, ele não para. Ele não afrouxa. Hã? Quantas vezes, irmão Christian, depois da vigília tem que ir pro trabalho. Vigília é quinta-feira na sede. Nossa. Vai pro trabalho. É. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isso aí, é luta. Cadê os varões de Deus aqui que tá com a gente nessa peleja aí? Para liderar a igreja. Pastor Ari está cansado, mas está aqui ouvindo. Pastor Ari é um pastor. Homem de Deus. Um homem de Deus não tem esse negócio. Quem é que diz que agora tem que ser um homem de Deus é assim. Tá cansado, irmão Facundo. Tá trabalhando. Vai estudar, trabalhar, chega em casa cansado. Tem igreja para cuidar, tem isso e ainda tem que ir lá e ajudar a esposa. Consolar ela, porque é vaso mais frágil, a Bíblia diz. São coisas para homens de Deus. Aí, ó, tem vários irmãos aqui já se manifestando aqui, ó. O Marcos, Leonardo. Sandrine aqui com a gente. Sim, glória a Deus. Vamos falando aqui. Os varões de Deus que vão para a guerra, vão para a peleja. Os valentes de Davi. Aleluia. O cansaço é amigo de um homem de Deus. Ele não tem que andar sempre assim, vai dormir, põe 2 rodelinhas de pepino no olho, dorme 10 horas por dia. Qualquer coisinha, ai. Não. Aleluia. Glória a Deus. Eu tô falando aí, né? Tem que falar. No século XXI tem que falar umas coisas. Nosso descanso não é aqui. Tem que falar, né, meu Facundo? Tem que falar. Hã? Tem que falar. O homem veio da onde, meu Facundo? Veio da terra. A mulher veio da costela, mas o homem veio da terra. Ele é diferente. Ele tem uma postura diferente. Aleluia. Ele se veste diferente. Mulher veste de um jeito, homem veste de outro. O homem é homem. Aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Fala um pouquinho, irmão Cristo. Só eu tô falando aqui, daqui a pouco vamos ficar. Irmão Cristo só observando. Irmão Cristo não precisa falar, né? Ele faz, né?
Dá o exemplo. Vamos falar então do que o irmão está cuidando aí, irmão Christian. Quantas igrejas o irmão cuida aí na Argentina? Agora são 2 e tem um. Não tem o templo ainda, mas faz pouco tempo, ou seja, faz uns meses atrás, nós abrimos outro anexo. Então seria praticamente 3 igrejas que eu cuido em Mendoza. Então, praticamente 3. Tem a sede e uma igreja é muito longe, é muito perto? Como é que são as igrejas? O primeiro anexo que nós abrimos, a congregação fica 4 horas de viagem, de ônibus. O irmão vai de ônibus. Eu vou de ônibus. As primeiras vezes eu ia de carro, mas depois, agora já só estou indo de ônibus. E a outra congregação, ela fica uns 20 minutos da sede. E como é que o irmão vai daí? Aí sim vou de carro com a família. A que vai de ônibus vai sozinho daí. Vou sozinho porque se eu ir com toda a família, a passagem eu tenho que, como a igreja paga a minha passagem, a igreja teria que pagar 2 passagens mais. Então, para economizar um pouco, eu vou sozinho. Então vai 4 horas ida e 4 horas volta. Sim, 8 horas de viagem. se as primeiras vezes eu ia de 2 vezes por mês. Eu ia sexta-feira e eu voltava de lá segunda-feira. Agora, quando nós abrimos o outro anexo, eu já não podia ficar o domingo pela tarde. Eu ia o sábado de manhã e eu vou agora sábado de manhã, eu estou aí sábado de noite, fazemos o culto, sábado de manhã, domingo de manhã tem Santa Ceia e ao meio-dia eu já retorno para outra congregação para poder fazer outro culto na tarde na outra congregação. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então já são praticamente 3 igrejas que o irmão tem que atender. Sim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Então estamos aqui, quem não sabe, o jovem Christian. Quem de repente entrou agora na programação. É o jovem Christian da Argentina. Veio para o Brasil em 2014 e fez o curso de missões. Com 18 anos de idade. 19 anos de idade ele casou na Argentina. Hoje, com 24 anos, tem uma família, uma congregação já em casa, né, irmão Christian? São 3 filhos e a sua esposa. Nós não perguntamos o nome da sua esposa. Qual é o nome da sua esposa, irmão Christian? Mabel. Mabel? É. A irmã Mabel, junto com o irmão Christian. Ele hoje está com 24 anos de idade, tem uma família, é integrado na obra, né? Vive só na obra, né, irmão Christian? Vive só para Deus. E cuida de 3 congregações. Uma ainda está em fase de desenvolvimento, mas já vamos chamar assim de 3 congregações. E uma das congregações se situa a 4 horas de distância de ônibus, onde ele vai lá fazer a obra de Deus e volta já no outro dia, então, né, irmão Christian? Vai num dia e volta no outro. Então acaba dormindo lá. Irmão Vinícius, eu fico pensando assim no que o senhor estava falando antes, né? Imagina. Bom, glória a Deus. Essa é a minha esperança, que os jovens pensam bastante sobre isso. Imagina uma pessoa que tudo que vai decidindo na vida, ou os projetos que vai empreendendo,
tudo vai retrocedendo pra trás. Tipo, toma uma decisão de fazer isso, de repente já não desistiu, assuma uma responsabilidade, aí daqui a pouco Não quer mais. não quer mais. Tudo bem, pode acontecer, mas tudo que faz sempre faz a mesma coisa, sempre que demanda algo de responsabilidade, Foge. foge. Parece que bate com um relho nas costas. Chama uma pessoa para assumir uma responsabilidade, parece que tá batendo nela com um relho, assim que ela foge. Homem de Deus assume responsabilidade. Homem, mulher de Deus. Eu falei aqui que eu ia me focar mais qual a idade da esposa do irmão Christian? Qual a idade, irmão A Christian? idade, ela tem 29 anos. 29. É, Então, ela é 29, o irmão Christian 24, 3 filhos, e fazem a obra de Deus, e na congregação perto da casa dele, ele vai com a família toda de carro. Né, irmão Christian? sim, Irmão Christian, com a postura, então, ele é presbítero na igreja, e, como a gente estava falando, um homem de Deus, ele assume responsabilidade. Agora imagina, irmão Vinícius, uma pessoa que Deus tem um projeto na vida daquela pessoa. Quem sabe grandes projetos. Mas será que Deus vai investir na vida daquela pessoa se ele não toma uma postura? Eu vejo que Deus tem. Não vai entregar tesouro na mão de criança. Eu vejo que Deus tem grandes projetos com jovens. Eu vejo jovens com grandes talentos. Vejo jovens com grande potencial. Mas se não... Mas se não tem responsabilidade, Tem como é que vai não conseguir assumir fazer um projeto grande? E quando dá uma coisa na mão de um homem de Deus, ele agarra. Quando entrega na mão de um homem de Deus, ele agarra e não se entrega fácil. Porque uma das características de um homem de Deus é que ele tem resistência. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Tem que ter resistência. Servos de Deus, irmãs de Deus, homens de Deus, têm resistência. Resistem. Não se entregam fácil. Eles possuem resiliência. Eles sofrem a pancada, mas depois voltam para o estado que estavam. Melhor do que antes. Melhor. Mais edificado, mais forte. Mais forte. Resiliência. Tenacidade. Sabe o que é tenacidade? É tu saber absorver a pancada. Sofrer o dano e permanecer. Tenacidade. Características de homens de Deus. Que a gente está perdendo. O mundo está uma vergonha. O mundo está uma vergonha. Tem homens aí que se eles olharem uma barata, eles saem correndo. Uma cucaracha. Sai correndo de medo. Eu conheço uma pessoa da família, que quando entra um gafanhoto na casa, tem que chamar a esposa para tirar o gafanhoto de dentro da casa. Quem tem medo do gafanhoto. O que João Batista comia no almoço, ele tem medo do gafanhoto. Então assim, ó, estamos vivendo, o mundo está perdido. Só que ele está querendo botar pressão dentro da igreja, o mundo. Só que nós não vamos nos entregar, porque nós temos resistência. E vamos fortalecer, fazer uma juventude fortalecida. Que tem postura, posição, revelação de Deus, convicção no coração. Aleluia. Não é homens frouxos. Sabe? Homem frouxo que dá problema em casa, vai lá e bate na mulher. Isso é um homem frouxo, covarde. Isso é um covarde. Ah, mas não interessa, é covarde. Ah, mas ele falhou, mas é covarde. Tem que aprender a ser homem. Homens, aí pega um trabalho, não aguenta e solta fora. Teve um problema, faz um caos na família. Faz um caos na família. Não assume a postura, responsabilidade. Arrumar a cama, acordar, mostra que tipo de pessoa será. Exatamente. Aprende a fazer as coisas. Acorda, arruma a cama, lava a loucinha, faz tudo, faz as coisinhas. E termina. Né? Mas, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está falando contigo, irmão Facundo? Claro. Amém. O irmão Cristo está ali, ó, só observando.
Irmão Christian, vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria que o irmão trouxesse uma palavra para nós. Tá? Amém? Vamos orar então. O irmão tem a liberdade de pregar o evangelho, nos ensinar. Eu estou aqui para aprender. Eu quero crescer, quero me desenvolver. Não aguento mais viver o que eu vivia e coisas que estão em mim ainda, que eu preciso renunciar todo dia para sair de mim, da minha personalidade e eu aprender mais com Deus. Senhor Jesus Cristo, colocamos na tua presença, Senhor, agora, teu filho, Senhor, presbítero Christian, Senhor, servo teu, homem que o Senhor levantou, Deus, no país da Argentina, para fazer a tua obra, Senhor, desprendido para a obra missionária, Senhor, um exemplo que nós viemos a seguir, Deus, de postura, de posição, de visão, de entrega para ti. Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho agora, Senhor, para nos ensinar, que nós venhamos aprender a tua palavra, Senhor, que nós venhamos aprender nesse dia contigo, Senhor, a nos desenvolver, a crescer, a sermos, Senhor, pessoas de valor, Senhor, não fúteis, não pessoas sem propósito, ou egoístas, ou olhando só para nós. Deus, não. Que venhamos a ter o sentimento que está no teu coração, Jesus Cristo. Usa o teu filho agora com a tua palavra, Senhor. Já oro, Senhor, pelos pedidos de oração que é chegado até nós no chat, Senhor, irmã Lilian pedindo oração, os irmãos pedindo oração. Deus, em nome de Jesus, atende o clamor, Senhor, de cada um. Atende, Senhor, o pedido de oração de cada um. Atende, Senhor, o que está causando dano, sofrimento para cada um, Senhor, que tem pedido oração, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Por favor, irmão Cristian. Amém. Uma pergunta, irmão Vinícius. Por favor, pode fazer. Uma pergunta, irmão Vinícius. Quanto tempo eu tenho? O irmão tem em torno de 15 minutos. Amém. Glória a Deus. Vou ler uma passagem então em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Tiago, capítulo 4, perdão, versículo 7. Tiago 4:7. Glória a Deus. Eu vou continuar no mesmo pensamento que os irmãos estão aí falando. Eu quero compartilhar então esta palavra. Eu vou ler, diz assim. Vou ler em espanhol. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Eu entendo por essa palavra que eu quero falar para os jovens agora. Neste tempo que nós estamos vivendo, e eu creio que também há muitos anos atrás, não só agora, mas quem sabe agora já tem se intensificado o ataque do diabo nesta área de fazer os jovens desistirem daquilo que estão fazendo. Algo interessante que eu fiquei sabendo, a Bíblia diz que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que o diabo, ele anda como um leão ao redor, buscando procurando a quem devorar, a quem matar. É interessante, uma das estratégias do leão, agora falando do animal, ele, para derrubar a presa, que muitas vezes a presa é muito
é grande, é mais forte do que ele, uma das estratégias do leão é cansar a presa. O leão ele começa a rodear, e até que a presa ela fique cansada. Então, quando o leão vê que a presa se cansou, então o leão ataca. Então, olhando para isso, como a Bíblia diz que também o diabo ele é como o leão, eu entendo que muitas vezes o diabo ele faz a mesma coisa que o leão faz, o leão animal faz com a presa. Ele começa a cansar o jovem. Ele começa a cansar o crente. Quem sabe no primeiro momento ele não quer derrubar de um só ataque, mas porque muitas vezes o diabo sabe que o jovem não vai desistir no primeiro momento. Então eu vejo que muitas vezes o diabo ele vai cansando o crente, vai cansando o jovem, até que chega um ponto que o jovem desiste daquilo que está fazendo. É tanta a pressão muitas vezes na vida do jovem que ele acaba desistindo. Por isso eu creio que Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, por mais que nós, como crentes, como jovens, estemos debaixo dessa pressão do inimigo, querendo nos tragar, querendo nos matar, a orientação de Deus para nós, jovens, é que nós venhamos a resistir à pressão, que nós venhamos a resistir o ataque do diabo. Muitas vezes acontece que nós, o crente em geral, ele não consegue resistir à pressão. Então ele acaba desistindo e ele acaba fazendo alguma coisa que ele não tinha que fazer. E, por exemplo, quando nós lemos no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel chegou então com seus companheiros na Babilônia e começou então a pressão sobre a vida de Daniel e seus companheiros, a pressão por parte vou dizer assim, o mundo, que era a Babilônia, tentando fazer que eles comecem alguma coisa que eles certamente aquilo, como dizem alguns estudos, aquilo era oferecido aos deuses da Babilônia. Então, Daniel, como diz a Bíblia, ele propôs no seu coração não se contaminar. Mas a pressão ainda estava sobre Daniel e sobre os seus companheiros. A Bíblia diz então que ele achou graça aos olhos do chefe, daquele que estava encarregado de cuidar deles. Então, a Bíblia diz que Deus fez alguma coisa com eles. A Bíblia diz que quando chegou o tempo de eles se apresentarem diante do rei, a Bíblia diz que eles foram achados 10 vezes mais inteligentes do que os outros jovens que comeram do alimento e da bebida do rei. Então eu vejo que quando alguém ele resiste, tem em certa forma tem um momento que o momento de resistir acaba. Não é para sempre que a luta, por exemplo, é dura. Não é para sempre que a gente vai estar lutando uma certa dificuldade. Mas quando a gente está em uma batalha, a batalha ela chega ao seu fim.
Mas acontece que muitas vezes o crente não consegue chegar ao final da batalha e ele desiste antes que a luta termine, antes que a luta acabe. Só que acontece que quando a luta acaba, vem outra luta e o crente tem que continuar resistindo. E as lutas, eu creio que vão vir na vida do crente até que Jesus venha buscar a igreja. Sempre vai ter luta, mas a cada luta o crente o jovem tem que resistir. Se o jovem não resistir, ele vai acabar morrendo. Então, eu quero dizer para os jovens, uma das maneiras de poder continuar na caminhada, no caminho do Senhor, é resistir. Se nós não resistirmos, certamente nós vamos morrer. E algo interessante que diz a palavra de Deus, que a resistência, ou seja, a capacidade de resistir, ela não é alguma coisa que se consegue com dinheiro. A capacidade de resistir ao diabo não é alguma coisa que se consegue por méritos próprios. Pero a Bíblia diz que a capacidade de resistir está em se submeter a Deus. Por essa razão que Deus diz, primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, se alguém se sujeita a Deus, certamente ele terá a capacidade de resistir no momento da luta. Certamente ele terá a capacidade, a força para resistir quando o leão vier ali querer atacar. Ele vai poder resistir, porque ele primeiro se sujeitou a Deus. Então, por exemplo, eu no tempo que eu estou de missionário, eu confesso que muitas vezes veio aquele pensamento na minha cabeça de eu desistir da obra, ou seja, eu largar tudo, eu voltar para o trabalho secular. E alguém pode perguntar, pero por quê? Por que veio aquele pensamento? E aquele pensamento veio porque as lutas muitas vezes são muito pesadas, muito duras, as batalhas. Então veio aquele pensamento na minha cabeça de eu desistir, de eu largar tudo e voltar para casa, perto dos meus pais, e trabalhar, ter a minha casa, enfim, ter o meu trabalho secular. Veio aquele pensamento, mas graças a Deus que eu não desisti naquele momento. Deus teve misericórdia de mim e eu não desisti naquele momento que o diabo tentou me fazer desistir do trabalho que nós estamos fazendo. Agora, não somente relacionado à obra missionária, mas também relacionado à nossa vida com Deus. Certamente haverá momentos que o diabo tentará fazer-lhe desistir de caminhar com o Senhor, de permanecer firme na presença do Senhor. Certamente haverá momentos que você sentirá uma pressão sobre a sua vida, e o pensamento que vem naquele momento é desistir, é largar tudo. Porque a gente pensa muitas vezes, se nós largarmos tudo, a pressão vai sumir, a pressão vai ir embora, eu não vou ser mais perseguido. E aquele pensamento, então, ele tenta nos fazer desistir, para nos livrar da pressão, para nos livrar das lutas.
Mas eu creio que vale a pena aguentar no momento da luta, no momento da provação. Vale a pena resistir quando o diabo tenta nos fazer desistir a nós. E como eu disse, como a palavra de Deus diz, nós, irmãos jovens, podemos nos sujeitar a Deus, ou seja, podemos resistir ao diabo, primeiro nos sujeitando a Deus. Eu creio que todo crente que ainda está no caminho do Senhor, resistindo ao diabo, é porque ele está se sujeitando a Deus. Se ele algum dia na sua vida não se sujeitar a Deus, certamente ele não vai poder resistir ao diabo. E ele acabará morrendo espiritualmente. Ele acabará, quem sabe, apartado dos caminhos do Senhor. E depois ele vai se arrepender quando quando ele olhar para a sua vida. E a sua vida, quem sabe, estará destruída pelo pecado, pelo diabo. Por isso eu digo, jovem, para você que me escuta, nunca desista do caminho do Senhor, por mais que a luta seja muito dura, muito pesada. Você tem que resistir o diabo. A Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se nós não resistirmos até o fim, nós, em outras palavras, posso dizer, nós nunca alcançaremos a salvação, nunca nós chegaremos no céu, porque a vitória, ou podemos dizer o prêmio numa carreira, não é para aquele que começa a carreira, mas para aquele que termina. Eu sempre digo, não serve de nada começar uma carreira e abandonar na metade. Se nós abandonarmos na metade do caminho, nós perdemos o tempo. Todo o esforço que nós fizemos desde que nós começamos será em vão. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que todas as obras que o justo fizer, se ele se apartar, as obras que ele fizer, eles não serão tomadas em conta. Então, assim acontece com nós crentes. Se nós não chegarmos até o fim, se nós não resistirmos até o fim, tudo o que você fez desde o princípio, tudo o que você sofreu, todas as vezes que você se esforçou, será em vão. Porque você não vai receber a recompensa. A recompensa é para aquele que termina a carreira. O prêmio é para aquele que termina. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, eu acabei a carreira. Agora, diz o apóstolo Paulo, está me guardada a coroa da justiça. Então o apóstolo Paulo, ele claramente diz que a coroa é para aquele que acaba a carreira, não é para aquele que começa. É para aquele que acaba. E aquele que acabou é porque resistiu no decorrer da carreira. Aleluia. Então, Aleluia. Por isso que eu digo, nós jovens temos que resistir nesta carreira, nesta caminhada para o céu. Nós temos que resistir. O mundo, o diabo e a nossa carne, o mundo, o diabo, a carne, eles tentam nos fazer desistir na caminhada. Eles estão em contramão de nós. Mas é possível resistir até o fim. Não é porque eu resisti até o fim, porque eu ainda não cheguei, mas quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que é possível resistir até o fim. Porque Jesus chegou até o fim, o apóstolo Paulo chegou até o fim, e quantos homens de Deus chegaram até o fim? Então é possível resistir até o fim. É possível
sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Aleluia. E, por consequência, depois, a consequência disso, a consequência de resistir na caminhada, de resistir nesta caminhada para o céu, o apóstolo Paulo diz, é a coroa da vida, é a vida eterna. Para nós, para você jovem, para você crente, Deus está nos aguardando no céu com esta coroa. Aleluia. Mas, para nós chegarmos lá, temos que resistir. Aquele que não resiste, ele não vai chegar. Ele não chegará no céu. Aleluia. O mais importante, irmãos, é resistir. O mais importante não é começar, o mais importante é terminar a carreira, acabar a carreira. Aí que está a nossa recompensa, no final da carreira. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. Resista ao diabo. Primeiro, sujeite-se a Deus e você vai resistir ao diabo. E quando você resistir ao diabo, você vai chegar até o fim. E quando chegar até o fim, você vai receber a vida eterna. Que Deus abençoe todos os jovens. Essa é a palavra que eu quero deixar. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela palavra pregada nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Que esta revelação de primeiro se sujeitar a Ti, Senhor, para poder ter força e vencer o diabo, Senhor, vem estar no nosso coração. Com as nossas próprias forças não conseguiremos. A Tua palavra diz, sem mim não conseguireis. Mas se nos sujeitarmos a Ti, Senhor, iremos resistir e receberemos a coroa da justiça, da vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmão Christian, louvado seja Deus por tudo que Ele fez nessa noite. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela vida do irmão Facundo, de todos os jovens que estiveram conosco nesta programação, irmãos, queridos, amados pastores. Deus abençoe a todos. Chegamos ao fim, as horas passam, já extrapolamos o limite. Então, irmão Christian, fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E juventude, Amém. Juventude. Fala aí, irmão Christian, ó. Juventude. O nosso lema é Deus na frente. Na frente. Aleluia.